Seguimos com outras informações, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele afirmou em um discurso agora à noite que o exército do país usará toda a força para destruir o Hamas. Esse pronunciamento foi dado após o ataque do grupo extremista que deixou mais de 200 mortos e cerca de 1.400 feridos. Netanyahu declarou guerra ao Hamas ao lançar a operação chamada Espadas de Ferro. Militares reservistas também foram convocados para atuar no conflito. O primeiro-ministro de Israel prometeu atacar o Hamas em todos os lugares em que eles estiverem e definiu os ataques como algo nunca antes visto em Israel. O premier declarou que isso nunca mais vai acontecer e deixou claro que o Hamas começou uma guerra cruel e maligna, visando civis e inocentes. O Hamas é uma organização política e militar que opera principalmente nos territórios palestinos, especialmente na faixa de Gaza, e tem como objetivo a busca de um Estado palestino independente. O discurso de Netanyahu também prestou condolências às famílias das vítimas e agradeceu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e a outras lideranças mundiais que prestaram apoio a Israel neste momento. Eu vou fazer um giro de análises com o Marcelo Favalli e também com o Adriano Cerqueira. Favalli, claro, queria pedir suas impressões sobre esse discurso de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, subindo o tom, dando dicas do que deve vir pela frente, né? Uma intensificação dos ataques e uma dificuldade grande de buscar uma solução pacífica nas próximas semanas. Essa é a sua projeção, Favalli? Olha, infelizmente a gente não consegue falar de paz em talvez num arco de tempo de 48 ou 72 horas. A gente está no meio de um conflito, numa posição ainda muito nevrálgica e com discursos ainda muito endurecidos. O Benjamin Netanyahu, ele tem duas posições neste momento. A maior, mais distante do centro, é que ele é um primeiro-ministro que está cambaleando no cargo e, claro, qualquer movimento que some ao seu capital político está valendo a pena. Agora, como esse discurso, o que ele fez? A presença de um chefe de Estado que vai à televisão, e ele fez isso mais de uma vez neste sábado, falar diretamente com uma população que está assustada, temerosa pelo futuro próximo, das próximas horas, dos próximos dias, e está deixando entender que esta população, que é bastante militarizada, no melhor sentido da palavra, porque por conta dessa posição, desse conflito que atravessa 7 décadas entre palestinos e israelenses, eu vou trazer uma informação que não sei se é do conhecimento de todo mundo, todo israelense jovem é obrigado a fazer o serviço militar. Aqui no Brasil, os jovens homens de 18 anos, né, apresentam-se à junta militar e alguns são escolhidos. Em Israel, todos, homens e mulheres, os homens ficam num período maior, as mulheres num período maior. Existem algumas exceções com aqueles que professam a religião, que são estudiosos da religião, eles ganham o benefício de não fazer o serviço obrigatório. Então nós estamos falando de uma população treinada, que tem um exército efetivo, muito bem equipado, preparado 24 horas para uma resposta como nós estamos vendo agora e como a gente viu ao longo da nossa programação, brasileiros israelenses que estão lá como cidadãos israelenses que agora estão sendo chamados para ficar de prontidão para um eventual fronte de guerra. Então, esse discurso agora, objetivo primário do Netanyahu é dar uma resposta à população na sua comunidade interna, né, a população de Israel que está lá neste momento, dizendo... dando informações sobre a segurança deles. O Estado fornecendo a segurança, garantindo a segurança. Fazer uma pausa aqui, um parêntese, voltar um pouquinho. A gente está falando de um movimento terrorista, de um ataque terrorista do Hamas. O terrorismo, ele tem um alvo e tem uma vítima. E o alvo e a vítima não são a mesma pessoa. Então, o ataque do Hamas contra a população israelense vitimou cidadãos. Eventualmente, talvez tenha pegado ali em algum quartel e vitimado policiais e militares. Mas vitimou a população, a vítima. Qual era o alvo? O governo de Israel. Porque o terrorismo, ele tem como função criar um inconsciente coletivo de que vocês, moradores dessa região atacados por mim, não são salvos, não são seguros, não são protegidos
pelo seu governo. Isso enfraquece o governo. Objetivo do Hamas há décadas, que é um desmonte do Estado de Israel. Então, esse tipo de ataque tem um objetivo secundário, quase que nas entrelinhas, quase que transparente, de minar o capital político do governo. Então, o governo tem que fazer essa função, vir a público dizendo: estou firme, estou forte, vocês ameaçados estão protegidos, observem como é que vai ser a nossa resposta. O Benjamin Netanyahu fala aí de também, e ao longo do dia ele teve ligações importantes com a Casa Branca, outros apoiadores internacionais. A resposta internacional de apoio a Benjamin Netanyahu na figura de primeiro-ministro, chefe de Estado de Israel, é muito importante, porque, primeiro, condena a atitude do Hamas, mina aí qualquer posição política por meio da Força Armada dos palestinos e dá essa sensação de segurança e apoio. E a principal ligação, ela vem primeiro dos Estados Unidos, que é o seu maior aliado bélico, não dispensa explicações qual que é o poder de arma e de fogo dos Estados Unidos. Depois da França, que a maior comunidade judaica na Europa está na França, e do Reino Unido, que é também um aliado de segunda hora, vamos colocar assim, nesse cenário. Então, uma análise do discurso, Daniel, do Benjamin Netanyahu, tem esses dois objetivos: dizer, população, fiquem tranquilos, estão seguros, observem a minha resposta, que vai ser de fogo e fúria. E depois, ele precisa se manter forte para conseguir ficar no cargo, porque nós estamos falando de um parlamentarismo em Israel. Ele é o chefe de Estado a partir do momento que o partido dele o coloca nessa posição, e a partir de que o partido dele, que no caso é o Likud, tem apoio de outros partidos menores para formar uma coalizão. Se essa coalizão é desmontada, o Likud perde a maioria e o Benjamin Netanyahu, como primeiro-ministro, é retirado do posto e é colocado alguém, ou convocado às novas eleições, ou um acerto interno do parlamento, que vem acontecendo paulatinamente em Israel nos últimos anos. Por isso que o Benjamin Netanyahu saiu e conseguiu voltar, mas ele está sempre na corda bamba. Então, assim, os dois objetivos aí, um primário e um secundário, parece que ele conseguiu nesse discurso, Daniel. Obrigado, Favalli. Agora, tentando trazer essa discussão também para o Brasil, vamos conversar agora com o Adriano Cerqueira. Cerqueira, essa frase que estampa, inclusive, a nossa tarja de créditos, de manchetes, Benjamin Netanyahu prometendo destruir o Hamas, isso é muito forte, né? O que podemos esperar? Uma intensificação dos ataques e uma dificuldade, como bem disse Marcelo Favalli, de alcançar uma resolução para esse conflito nos próximos dias. Agora, de que maneira o Brasil pode colaborar nessa discussão? Teremos reunião do Conselho de Segurança da ONU, reunião marcada de última hora, de emergência. O Brasil tem alguma contribuição a dar nesse debate? Olha, primeiro essa questão relacionada ao primeiro-ministro, né, de Israel. Na ciência política tem, né, uma análise, né, um conceito que a gente chama que é rally round the flag, ou seja, é a capacidade que o governante tem de impulsionar a sua popularidade sempre em momentos de conflitos. Isso é histórico, né? Vamos lembrar a Guerra das Malvinas. Os militares argentinos estavam com o regime deteriorado, de baixa popularidade, resolveram invadir as Falklands. E a Thatcher, que estava também num momento difícil de governo, contra todas as previsões, bancou uma guerra, achou inaceitável, mobilizou todo mundo, mobilizou a opinião pública, foi quase que sozinha, inclusive dentro do seu próprio partido, bancando, né, a reação, e foram vitoriosos. Isso acelerou a queda, né, do regime militar argentino, e ao mesmo tempo deu muito mais anos de governo para a Thatcher. A Thatcher saiu saudada como uma grande defensora, né, dos britânicos, né, dos valores britânicos, e principalmente o enfrentamento contra esse tipo de ação belicosa. Temos o 11 de setembro nos Estados Unidos, estava no primeiro ano praticamente do governo do Bush Filho, ele que teve uma eleição complicada, muito polarizada, ganhou assim, por pouco, né, vamos colocar desse jeito, e foi histórico, né, uma foto dele nos escombros das Torres Gêmeas, abraçando os bombeiros, falando que os Estados Unidos iam dar a resposta devida àquela agressão, e isso com certeza garantiu a sua reeleição. Então,
tudo que o Benjamin Netanyahu poderia esperar em termos assim de oportunidade para se firmar junto aos israelenses, apesar dele evidentemente não querer isso, né, mas essa agressão terrorista sofrida pelo povo de Israel por parte do Hamas vai dar oportunidade para o Netanyahu, que não é novo na história, né? Ele é um político tarimbado em termos de experiência em Israel. Ele de imediato, né, já deu uma resposta dura, né, de aniquilar, né, de vingar, ou seja, está usando termos que provavelmente muito israelense médio está usando. Então ele se aproximou fortemente de um sentimento de indignação que o israelense certamente está sofrendo nesse momento. Então a tendência é ele se impulsionar. E, com certeza o Netanyahu vai ter agora uma certa adesão, né, do meio político, principalmente nas ações que ele tem agora que tomar cuidado para poder rechaçar a agressão sofrida, né? O Brasil, assim, por mais que o Brasil seja um país assim grande, né, tem uma economia relativamente influente no mundo, mas o Brasil, em termos geopolíticos, principalmente nessa região, tem pouca expressividade. O fato, né, de estar ocupando no rodízio agora durante um mês a presidência do Conselho de Segurança da ONU vai dar um certo destaque, né, para a situação brasileira, mas todo mundo está mais agora com olhos abertos, querendo saber como que vai ser a situação do Oriente Médio. O que eu estou interessado propriamente é ver como que vai ser a reação dos países árabes em relação a essa ação. Ficou claro o posicionamento do Irã, mas até que ponto o Irã vai ficar relativamente isolado dessa situação? A Arábia Saudita tende, claro, né, a não concordar com essa agressão. Então seria interessante ver como que está esse ambiente no Oriente Médio em relação a esse conflito. Agora, as grandes potências ocidentais vão ficar meio que de arquibancada assistindo esse conflito armado, né, aberto. Eu acho que não há grande capacidade delas de tentarem impor alguma situação de mediação ou controle. Vai ter uma reação forte israelense e, infelizmente, a gente vai meio que ter que assistir, né, esses episódios, né, abertos, né, de confronto armado. Lembrando que, historicamente, desde que o Estado de Israel foi firmado, várias guerras iniciadas pelos países árabes contra Israel foram feitas. Israel sempre ganhou ampliou seu território por conta do resultado dessas guerras. Yom Kippur, inclusive, foi algo nesse sentido. E o final do século XX, início do XXI, foi no sentido de tentar refluir, né, esse tamanho do Estado de Israel em relação às comunidades palestinas. E a faixa de Gaza, num certo sentido, foi algo assim. Então, esse conflito é uma pena porque pode colocar numa situação de revertério, né, ou seja, de perda de avanço, décadas recentes, né, no sentido de tentar criar um início que seja de território palestino autônomo. A tendência realmente agora é um confronto aberto e eu não vejo muita capacidade das potências mundiais de tentarem imediatamente conter isso, né? Há uma crise de liderança mundial, né, como a gente até viu, né, na entrevista recente. Então, tudo indica que a questão vai ficar entre Israel e o Hamas. Vamos ver como que o Irã vai se portar nessa questão, né? O pior que pode acontecer é esse conflito acabar envolvendo essas duas nações, Irã e Israel, mas não acredito no momento que isso possa acontecer.